Ativo e Desativado começando, e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o meu pastor Wesley. Amém. Muito obrigado, Joyce. Que prazer estar aqui com você. Que prazer poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho das nossas vidas com esse pessoal tão maravilhoso que te ouve. Amém. Com esse pessoal tão maravilhoso que te ouve. Amém. Né? Amém, amém, pastor. Olha, o senhor fica à vontade, tá? A casa é sua, o espaço é seu, e hoje aqui a gente vai poder falar bastante, porque o pessoal já tá curioso para saber desse testemunho lindo que o senhor tem. Vamos chorar muito, tá, gente? Se prepare aí, você também que tem aí, ó, um guardanapozinho, que seja, mas coloque aí do lado, porque a história aqui é linda e é bem forte, vai edificar a sua vida. E de praxe, eu já vou começar fazendo aquela pergunta, pastor, como foi o seu encontro com Jesus? Conta pra gente, por favor. É uma história um pouco longa, né? Eu conheci Jesus através da pastora Carla. Na verdade, eu vim pro cristianismo, eu conhecia Jesus por querer casar com ela. Eita! É bem interessante. Eu vim de uma família espírita. Uhum. A minha mãe nos levava pro terreiro de Umbanda, mas como eu falei, meu pai faleceu muito cedo, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 5 anos de idade, então eu fui criado nessa visão de espiritualismo, kardecismo, umbanda, fiz camarinha de candomblé. Uau! Mas quando conheci Jesus, tudo isso ficou para trás. Mas se envolveu bastante nessa área? Sim, me envolvi muito nessa área. Né? Tanto é que teve uma certa época da minha vida que eu fugi de casa para fazer a camarinha de candomblé. E o que é camarinha de candomblé? Explica pra gente. Tá. A camarinha de candomblé, você vai ser cortada pros santos deles lá, pros demônios, aonde você tem vários cortes. Você faz cortes nos braços, nas mãos, na cabeça, nos pés, nas costas. Meu Deus. Né? Na panturrilha. E quando eu fugi de casa, eu tinha 16 anos de idade. E eu falo que isso era a promessa de Deus. Eu não completei o 7º dia. Eu iria passar 21 dias. Os cortes normalmente são feitos no 7º dia. E graças a Deus eu não tinha pedido autorização para minha mãe. Sim. Então o meu tio, que é policial lá em Goiânia, ele invadiu o centro de candomblé e me retirou com o apoio da polícia. Uau. De lá de dentro. Uau. E eu lembro até hoje quando ele olhou para mim e disse assim: você tem 2 opções. Ou você entra com eles lá pro fundo, ou você vai embora comigo. E eu olhei e falei assim: não, eu vou embora com o senhor. Oh, glória, aleluia! Eu vou embora. Assim? Aqui falou: você entra. E eu tava escutando uns barulhos estranhos lá dentro. Deus. Eu falei: eu vou embora com o senhor. Eu vou embora. Né? Meu Deus. E aí, quando eu conheci a pastora Carla, ela me apresentou um Jesus que eu não conhecia. Sim. Ela me apresentou um Jesus que mudou meu caráter, mudou minha vida, mudou meu coração. A pastora Carla, ela mudou muita coisa na minha vida. Ela é o meu esteio, o meu suporte. Foi através dela que um dos meus maiores sonhos, que era constituir uma família, veio com 2 filhas lindas, servindo ao Senhor. Então, assim, o que eu vivo em Cristo, muito aprendi com ela. Aprendi que era errado a mentir.
né? Aprendi que era errado falcatruas, coisas assim simples. Aham. Você sabe que o brasileiro tem sempre aquele jeitinho brasileiro, né? Pra mim isso é uma enganação do inimigo, né? Conhecendo a Carla e ela me ensinando, Sim. eu aprendi que isso tudo é enganação do inimigo. E depois eu me envolvi com o cristianismo em si, eu me envolvi com o evangelho Aham. e eu tive um pastor maravilhoso, tive vários pastores incríveis, Uhum. né? Pastor Daniel, da Assembleia de Deus, lá em Amendoeira, lá em São Gonçalo. Eu sou goiano de nascimento, mas morei alguns anos no Rio. E até interessante, eu tinha acabado de casar, tinha casado há... O quê? Eu tinha casado há 1 ano e meio e talvez a minha sogra tenha vindo me visitar. Sim. E eu tava comendo uma pizza, chegou o pastor Daniel lá em casa. E eu corri dentro da cozinha, guardei a pizza dentro do forno. Até parece, né? Que o cheiro de pizza incendeia a casa inteira. A gente sabe disso. Né? Tentando enganar quem? Aham. Né? Ele chegou, conversou, eu falei assim, mas o que esse rapaz veio fazer aqui? O que esse senhor veio fazer aqui? E aí ele orou com a gente, nos fez um convite para estar indo à igreja. Primeira vez que eu entrei na igreja, ele me deu uma palavra que eu sempre falo para ir para a igreja, né? Nós temos que ter aquela palavra que marca quem nós somos. Sim. E aí, naquele dia, o pastor Daniel disse assim: Deus te dá hoje Isaías 61. E eu olhei e falei assim: o que é isso? Eu não conhecia a Bíblia. Aham. Nunca tinha usado uma Bíblia. Sim. No dia seguinte eu fui comprar uma Bíblia. Aí eu comprei uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu cheguei e comprei aquela Bíblia, abri em Isaías 60, verso 1. E quando a Bíblia falou comigo, quando Deus falou comigo, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém. Eu olhei e falei, meu Deus, Uau. que é isso? Levantar, resplandecer, porque a glória não é a nossa glória, é a glória dele. Uhum. Resplandece sobre mim. Naquele dia eu entendi que eu já tinha aceitado Jesus lá em Goiânia para poder casar. Pra poder casar. Né? Era marinheiro, né? Por isso que estava no Rio de Janeiro. Então assim, quando eu aceitei lá, Aham. eu falei assim, eu só vou para casar mesmo, vou casar, vou levar essa branquela daqui. Aham. E um fato interessante, ela foi de Goiânia ao Rio de Janeiro chorando. Foi mesmo? Ela dormia, acordava e chorava. Dormia, acordava e chorava. Por quê? Ela era muito nova, né? Ah, Ela tinha 16 anos quando a gente casou. era nova. Ela era muito nova. A mãe dela teve que assinar. Nossa. E assim... E pra mim também não foi fácil, porque 3 dias antes do meu casamento, meu avô faleceu. Meu Deus. E minha mãe falava assim, tá vendo? É um sinal. É um sinal pra você não casar. Nossa. E eu falava assim, meu Deus, como que é um sinal pra mim não casar? Que história é essa? Eu vou casar sim. Falei pra minha sogra, eu tô indo pro velório, marca pra segunda-feira o casamento. A gente casou na segunda, na terça-feira a gente viajou embora pro Rio. Mas a minha caminhada com Jesus só começou depois do casamento. Porque antes do casamento era só um aceitar a Jesus
por um motivo, não por um prazer, não por um verdadeiro encontro. Sim. Era um motivo, casamento. Mas quando eu conheci o pastor Daniel e que ele disse assim, vamos estudar a Bíblia, e que ele começou a me ensinar a Bíblia, foi algo assim que eu comecei a compreender, e foi nascendo a vontade de estudar, de entender mais da palavra. Aí comecei a buscar mais, a estar mais presente. Fui batizado. E aí começou toda a minha caminhada com Cristo. Uau! E hoje tem 20 quantos anos? 23 anos. Antes não, 24 para 25 anos. 24 para 25 anos, é um bom tempo. 24 para 25 anos. Eu me batizei tem 24 anos e 3 meses. 24 anos e 3 meses. Uau! Sabe que eu estava lembrando hoje do meu batismo. Aí eu falei assim, esses dias eu estava lembrando sobre isso. Aí eu falei assim, gente, eu vou entrar em contato com a igreja que eu fui batizada lá em Brasília para pedir certinho, data certinha que eu fui batizada, porque eu lembro do ano, mas eu não sei a data certinha. Aí eu estava ali futucando o Instagram e eu achei o pastor Enoque, o pastor lá da Tenda da Libertação de Brasília, que foi a igreja que assim, depois de adolescente que eu aceitei Jesus, eu me batizei lá e foi lindo também esse momento. Eu falei assim, eu quero saber exatamente o dia certinho, para saber quantos anos, quantos meses, quantos dias tem que eu desci as águas, né? Mas eu lembro desse momento e é maravilhoso. Pastor, esse tempo assim que o Senhor viveu com Jesus, são quase 25 anos. Quais são as experiências assim que o Senhor tem para nos contar em relação à sua caminhada? São tantas, Joyce. São tantas. Eu acho que uma das mais impactantes foi quando eu tive coragem de falar pra minha mãe que tinha aceitado Jesus. Sério? Né? Eu liguei pra ela. Eu lembro que naquela época a gente não tinha celular, não tinha telefone. O telefone era muito caro, né? Que você comprava a linha antigamente, né? E eu lembro que eu liguei pra ela de um orelhão que ficava na esquina da minha casa, todo feliz. Mãe, aceitei a Jesus. Ela só fez uma pergunta pra mim. E os seus dons, como vai ficar? Eu olhei e falei, sim. Se foi Deus que me deu, Ele vai utilizar da maneira correta. Sim. Mas se não foi Deus, é que Ele suma, desapareça, eu não quero nem saber. E ali ela falou assim, você é louco. Você é doido. Que dons eram esses? Era umas coisas malucas, Joyce. Conta que eu pra acho gente que agora vai ficar todo mundo curioso. Não, eu acho que Conta chega a ser até um pouco Ah. desnecessário. Dom de visão, era umas coisas que o diabo nos engana, na verdade. Sim. A verdade é que o diabo nos engana. Ele fala que isso é dons, mas isso é uma enganação. Sim. Né? Porque, na verdade, nada disso é bíblico, né? A Bíblia diz que os dons que Deus dá, Ele não remove, né? Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se engane do que Ele fez. É verdade. Né? O diabo, ele tenta fazer com que o homem se apegue a essas pequenas coisas. E nós podemos citar o que Paulo faz em uma das suas viagens missionárias, que tem um homem que era adivinho, que ia atrás de Paulo o tempo inteiro, e Paulo pega e expulsa aquele demônio, e ele perde todo
poder que ele tinha. E a pessoa que usava o poder dele ficou furiosa com ele. Mas como que você faz isso? E quase expulsaram Paulo do lugar. Sim. Né? Então, assim, eu acredito nos dons que Deus nos dá. Sim. Né? E para mim, o dom mais poderoso que Deus nos dá é o dom de discernimento. Uau. A gente discernir o que a gente está recebendo. É a gente ter visão de discernir o que Deus está nos dando, se é de Deus, se não é. É verdade. Né? O dom de discernimento não deixa com que a gente seja enganado. É verdade. A gente pode entrar no texto, e eu gosto muito que quando a gente pode falar sobre a igreja de Bereia. A igreja de Bereia não deixou ser enganada, por quê? Porque ela examinava as escrituras. Sim. Então, ela tinha a sabedoria da palavra. Sim. Então, eles meditavam na palavra. Então, não era qualquer coisa que descia como um melado na boca deles. E essa é a importância, né, pastor, de você ter o conhecimento da palavra, estar estudando a Bíblia. Eu sempre falo isso, quando eu tenho oportunidade de falar com alguém que às vezes quer falar alguma coisa, ou que reclamou de algum culto, de alguma palavra que assistiu. É importante você ler a palavra de Deus, porque você chega... Hoje em dia, existe tantas igrejas que prega, sabe lá o quê? Você não sabe nem... muita heresia, muita coisa errada. Às vezes não prega nem a palavra. Então, quando você vai visitar um local onde está pregando a própria palavra de Deus, você vai saber, porque você tem o conhecimento. Isso é muito importante, não é verdade, pastor? Porque às vezes as pessoas elas ficam esperando de ir lá na igreja, no culto, no sábado, receber e ali se alimentou daquilo. E na verdade isso não vai levar ela adiante. Eu gosto muito de algo que o meu pastor fala, né? O meu pastor é um pai espiritual, é um homem de Deus. Ele é inspiração para mim e para outros pastores. Mas ele fala uma coisa muito especial pra gente. Ele fala muito que não adianta a gente ir pra igreja se eu não tenho um altar no meu lugar secreto. Sim. Se eu não consigo me relacionar com Deus no altar que eu faço pra Ele. Sim. Eu sempre aprendi com o pastor que a minha primeira busca é dentro de casa. Sim. Com os meus devocionais. Sim. Né? Com a palavra de Deus. É entendendo a necessidade da minha casa. Entendendo a necessidade da minha igreja. Olhando para os meus pastores com olhos de amor. E isso a gente tem que prestar atenção. Nós estamos vivendo uma geração, ele fala que é uma geração Nutella. Fast food. Nutella, é verdade. Né? Ele fala que você é crente Nutella. Mas eu gosto muito de dizer, é uma geração do fast food, né? Sim. A comida rápida. Sim. E no evangelho, qual é a comida mais rápida? Eu ir no culto, ouvir a palavra e vou embora. Acabou o problema, eu não tenho mais. Já ouvi, já fiz o meu devocional semanal. Né? E a gente esquece que lidar com Deus é lidar literalmente com Ele. É a gente ter a capacidade, eu gosto muito disso, de relacionamento pessoal com Ele. Se nós entendermos que Deus me fez, te fez, fez os outros para relacionar com Ele e automaticamente se relacionar com o outro, fica mais fácil. A gente olha muito essas pessoas que
É muito difícil amar o ser humano. Prefiro amar um cachorro, prefiro amar um gatinho, prefiro amar um peixinho, prefiro. Os animais demonstram mais carinho. Tá, mas eu discordo. Deus fez o homem para se relacionar com o homem. Não quer dizer que o homem não vai me decepcionar. Sim. Não quer dizer que eu não vou ficar triste com alguma atitude. Isso quer dizer que eu vou crescer. Exato. Como pessoa, como cristão e como filho. Verdade. E filho de Deus. Exato. E então, se eu aprendo... Olha, quero dar uma dica bem clara para você. Bem clara. Olha, o teu pastor, ele não é perfeito. O teu pastor, ele não é o super-homem que você pensa que ele é. Ele é um homem como você. Mas existe um segredo aí. Se você orar pelo seu pastor, você não vai enxergar ele como um Superman. Mas você vai enxergar ele como o homem de Deus que ele é, que necessita das suas orações e que está disposto a te ajudar sempre que você necessitar. Um pastor, e eu falo do meu pastor, e eu lembro disso, um pouco antes da gente começar a igreja aqui em Bournemouth. O meu pastor é o pastor Jackson Antônio, homem de Deus. A minha esposa perdeu o pai. Tipo assim, ela perdeu o pai em novembro, e aí a gente foi para um culto no dia 5 de dezembro. Só que em novembro, a pastora Carla, no banho, ela sentiu fortemente Deus falando com ela e disse assim: pelo teu pai, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada pelo teu pai. Mas você ainda pode fazer muito por outras pessoas. E ela me procurou e disse assim: amor, o que você acha da gente começar um grupo de oração? Eu falei: uai, bora. Como que a gente vai começar esse grupo de oração no meio da pandemia? Como que a gente vai fazer isso? E ela falou assim: vamos pelo Zoom. O meu pastor é muito empolgante. Eu gosto dele, da vivência dele, porque ele é muito empolgante. Uhum. E no dia 5 de dezembro eu levei essa ideia para ele. Mas o mais engraçado, como Deus estava na história, é que antes de eu levar a ideia para ele, ele me chamou no canto do púlpito lá na matriz e disse assim: vocês estão sendo enviados hoje para mudar aquela geografia. A gente estava morando em Southampton. E aí eu olhei para ele e falei assim: pastor, e Deus deu essa palavra para a pastora Carla, assim. Ele: vamos embora fazer o banner, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu vou participar com vocês. E no dia 5 de janeiro a gente começou as orações, né? E ele toda quarta-feira com a gente. Eu no culto de domingo na sede, na terça nos PGs online, na quarta as orações. E a igreja de Bournemouth nasceu nesse tempo. Num tempo difícil, num tempo que eu juro pra você, eu pensei que nada nasceria naquele tempo. Um momento de extrema tristeza. Eu lembro que minha família estava triste. Sim. E a Radassa, que é a adoradora e ela estava ajoelhada na cozinha da minha casa e chorava e dizia: pô, o senhor que quis desse jeito, eu aceito. Mas retira de mim essa tristeza. E eu olhava para ela e ela chorando. A Emanuele chorando no dia da morte, que a gente ficou sabendo da morte do meu sogro, que foi muito de surpresa. E eu olhei e falei: e agora? Liguei pro meu pastor. Mandei uma mensagem pra secretária, né? Avisei a situação.
E eu tava lá no quintal e ele me ligou. Filho, como tá aí? Eu falei, tá daquele jeito. E a Carla percebeu que eu tava falando com ele, abriu a porta e disse assim: fala pro meu pastor vir. Eu não precisei falar. Ele olhou e falou assim: tô desmarcando tudo aqui. Tô indo pra aí. Naquele dia ele cancelou tudo que ele tinha pra fazer. Saiu de Londres e veio pra Southampton e passou a tarde toda em uma parte da noite com a gente. Ele olhou pra gente e falou: vocês precisam de alguma coisa pro velório? Eu falei: não. Ele: qualquer coisa que vocês precisar, eu estou à sua disposição. Então, assim, na minha caminhada no cristianismo, desde quando aceitei a Jesus até hoje, eu tive pastores que me ajudaram muito, né? Tive um grande pastor, o pastor José Santos, Assembleia de Deus da Penha, me tratava como menino, toma cuidado, não faz isso. Mas um pai, um pastor que eu pude falar assim: eu admiro, eu respeito, é inspiração para minha vida. É um cara que é como se atirasse flechas. É o pastor Jackson. Ele te incentiva a crescer, ele te incentiva a ser melhor, ele te corrige, ele te ama, ele te afaga, ele te belisca. Mas tudo isso é o que um pai faz. Sim. E faz por amor. Então, nesses 14 anos de Inglaterra, eu nunca troquei de igreja. Minha raiz está na catedral. Tive pastores dentro da catedral. Meu primeiro pastor na catedral foi o pastor Sandro. Pastor Sandro Ferreira, um beijo pra você. Amo sua vida, meu amigo. Hoje é um companheiro de ministério. Né? Tive o pastor Gleiber e a pastora Débora. Olha, não posso deixar de falar da pastora Cris, esposa do pastor Santos. Né? Pastor Gleiber, pastora Débora. Tive o pastor Paulo, pastora Marta. E aí depois cheguei para ser cuidado do meu pastor, né? E é bom demais dar conta. Nós pastores não somos perfeitos. Verdade. Nós esperamos em Cristo a nossa perfeição. Mas a gente tenta acertar. Amém. Amém. Que caminhada linda, né, gente? É uma caminhada. E eu vou dizer para vocês, eu estou na catedral há pouco tempo. O pastor Wesley, ele é o meu pastor aqui da igreja de Bournemouth, a Catedral Internacional de Bournemouth, né? E nós estamos caminhando junto há quase 2 anos, né, pastor? Quase 2 anos. E a igreja nasceu no Zoom, como ele disse, e já no finalzinho já do Zoom eu cheguei. Só que eu peguei todo o processo da abertura da igreja, que foi lindo, trabalhamos juntos, estamos juntos aqui, pelejando, e é tudo por Cristo. Tudo por almas. E como o pastor disse, dessa vez eu tive a oportunidade assim, de andar perto, de caminhar perto e ver que eles não são perfeitos, gente. Eles são como nós, eles tentam como nós também tentamos andar todo dia de acordo com o que o Senhor manda, que a palavra de Deus manda. E assim a gente aprende. E assim eu fui aprendendo que pastor não é santo. Eu falava, gente, pastor deve ser santo, aquele negócio, aquela coisa toda. Quando você não anda muito perto, você acha que, né? Há um pouco tempo atrás eu já tinha esse conhecimento de que o pastor, a pastora não era santos, mas quando você anda mais perto é mais fácil de você ver que eles são
pessoas como nós. Erra, levanta, apanha, faz de novo, vamos fazer, vamos perdoar, vamos... É a vida. A vida, tanto para eles quanto para nós, é igual, não muda nada. A diferença é que nós escolhemos fazer a coisa certa, né, pastor? Exatamente. Escolhemos porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser santo. Eu estou fazendo um devocional agora no livro de Provérbios. Gente, meu Deus, que é isso? Todos os dias você olha assim e fala, ai meu Deus do céu, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você, cara, quer ter discernimento, você aprende lendo a palavra de Deus. Você aprende... Nossa, o livro de Provérbios eu indico para qualquer um. Por favor, estude esse livro porque é maravilhoso. E uma coisa que eu gostaria de saber do pastor Reza, que eu tenho certeza que vocês gostariam também de saber, é sobre, se ele pode falar um pouquinho sobre a história do pai. Do meu pai. Sim. Eu não tive muita convivência com meu pai, né, Joyce? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Lembra? Eu lembro de muitos flashes. Mas assim, nada muito consistente. Eu lembro um dia eu tava dormindo e ele chegou em casa, ele tinha tirado o bigode, ele usava bigode. E ele chegou em casa com 1 quilo de jiló. E antigamente tinha um conezinho que era cheio de moedas de chocolate. Não é um cone, um vermelho, que tinha um monte de moedinhas de chocolate. Lembro não. Isso é da minha época, eu sou velho já, né? Nada. E ele me deu aquele cone de chocolate e eu comi, a gente fez a festa, eu me estranhei um pouquinho com ele por causa que ele tava sem bigode. Uhum. Meu pai era motorista. Meu pai era uma pessoa que não conhecia Jesus, ele não sabia nem quem era Jesus. Uhum. Ele poderia ter ouvido falar. Ele morreu drasticamente num acidente de moto. E eu lembro de no dia da morte dele, ele me colocou no tanque da moto e disse assim, eu vou levar o Wesley. E a minha mãe falou, você não vai levar. E eu vou levar sim. Começaram a discutir os dois. Ela foi no tanque da moto e me tirou. Ele falou, então não volto tão cedo hoje. E aí eu acordei, minha mãe me levando para casa da minha avó. Porque meu pai tinha falecido de acidente de moto. Meu pai, para minha irmã, ele sempre foi o herói. Uhum. O herói dela. Para mim, ele sempre foi sempre senti muita falta dele, porque ele era muito carinhoso. Pouco que eu lembro dele, ele era muito carinhoso. E depois disso, minha mãe ficou muito amarga. Uhum. Minha mãe ficou muito amarga depois da morte do meu pai. Ela vivenciou tempos muito difíceis e hoje eu entendo ela. Então ela queria tudo muito perfeito. Ela tentava viver tudo de uma forma muito perfeita. Eu lembro de uma história, isso não me machuca mais. E eu acho que vocês vão lembrar, eu acho que existe até hoje aquela marca de extrato elefante. Sim. Lá no Brasil, né? Uhum. E antigamente tinha aquela lata de 1 quilo. A vermelhona, né? Era uma lata assim, mais ou menos. E só que a gente não comprava dessa lata. Geralmente comprava ou a latinha pequenininha ou a lata maiorzinha um pouquinho. E eu lembro que antigamente a gente colocava óleo pra não mofar, né? Não criar bolor, né? E aí eu lembro que um dia eu fui, o dedo e comi. Aí minha mãe olhou. Quem foi que fez isso? Eu sei que foi você, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, só brigou, não vai fazer nada, né?
Passa um pouquinho, chega a minha mãe com aquela lata de 1 quilo de tomate de elefante. E ela olhou e falou assim, senta aí. Pôs o cinto do lado e disse, come. Meu Deus! Nunca mais eu peguei e pus o dedinho na lata de tomate. Conseguiu comer 1 quilo? Não, passei mal até, não comi, mas assim, não vejo isso como maldade. Eu acho que era a forma que eles eram criados na época, então eles tentavam, porque na verdade a gente reflete o que a gente viveu, né? Claro. Infelizmente o ser humano é isso. Sim. A gente reflete o que a gente viveu no passado. Sim. Por isso que eu falo, pai, mãe, você tem que começar a entender um pouquinho mais o seu filho, observar um pouquinho mais. Porque a Bíblia diz bem claro que nós não podemos incitar a ira do nosso filho. Sim, é verdade. Por isso que a gente precisa amá-los, cuidar deles, entender que Deus é um Deus que transforma, é um Deus que muda. Mas nós temos que tomar cuidado para não criarmos cicatrizes espirituais na vida dos nossos filhos. Sim. Meu pai só tenho pensamentos bons sobre ele, né? Sobre a minha mãe, eu amo ela. Hoje ela está em Cristo. Sim. Né? Pertence a uma igreja lá no Brasil, né? Mas tudo que vivemos no passado acaba deixando ela um pouquinho, ela ficando um pouquinho mais distante. A gente deve falar poucas vezes, né? E eu queria ser mais próximo, mas infelizmente nós não somos tão próximos, mas eu falo mesmo, o filho tem que honrar pai, tem que honrar a mãe, né? Toda vez que eu posso, eu honro a minha mãe, eu honro com quem eu sou, eu honro com o que eu tenho. Minha mãe é uma heroína. Claro. Minha mãe ficou viúva com 24 anos de idade. Com 3 crianças? Com 3 crianças. Wesley, Patrícia e Wesley. Teve algum momento assim da sua vida que o senhor teve crise, assim, aquela falta do pai? Teve uma crise assim que necessitou? Porque eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu fui criada pelos meus avós. E quando eu tinha 15 anos, eu morava com a minha irmã, com a Marla. E o meu cunhado, ele sempre foi muito paizão com os meus sobrinhos. E aquilo, assim, pra mim, chegou... Eu comecei a ter o desejo de ter aquilo. Aquele amor daquele pai, tudo que ele dava pros filhos dele. Ele me tratava bem, que eu morava na casa dele, cuidava de mim como cuidava dos filhos. Mas claro que aquele carinho de pai que ele dava para os filhos dele, ele não podia dar para mim, que eu não era filha dele. E aquilo, eu comecei a sentir o desejo de ter o pai, de ter aquele abraço, aquele carinho. Porque o meu pai, que me criou, que era o meu avô, ele também não era assim, ele não era carinhoso. Ele era meu bença pai, bença mãe, era aquele negócio. A minha mãe era mais carinhosa, mas o meu pai não, ele sempre foi muito distante, então viajava muito também e nunca deu esse carinho. Então eu tive essa crise nessa época, eu desejava muito, eu chorei muito, eu sonhava com esse pai, eu sonhava em ter esse pai. E até hoje eu não sei quem ele é, não faço a mínima ideia quem ele seja. Também hoje também não me faz falta, porque só foi esse momento, eu fui suprida de pai e mãe, por mais que o nosso pai não era carinhoso, mas ele deu amor. Ele era o pai, ele estava ali presente. Mas para o senhor que perdeu o pai com 5 anos de idade, teve uma época que você teve essa crise? Eu acho que a época da maior crise foi no tempo que minha mãe tentou viver sozinha em Goiânia. E ela deixou meus 2 irmãos mais novos com o meu avô e com a minha avó, em Jaraguá. E aí ela me levou para estudar em Goiânia. E minha mãe cobrava muito. Então a letra tinha que ser redondinha, tabuada, tal.
Mas a gente ficou em Goiânia, eu acho que 2 anos. Depois ela resolveu voltar para Jaraguá. Nesses 2 anos eu senti muita falta do meu pai. Muita. Mas muita, Joyce. Mas depois que eu fui para Jaraguá, que o meu avô que já está no Senhor, o meu avô supriu todas essa falta. Eu tenho lembranças incríveis do meu avô. Tenho lembranças do meu avô levantar de madrugada para ir tirar leite, e antes de ir pro curral tirar o leite, ele passar no nosso quarto. E normalmente ele dava um beijo na Patrícia, dava um aconchego no Wesley, e aí comigo ele vinha e deitava e ficava ali comigo. E muitas vezes eu estava acordado e ele ficava conversando. Filho, como você tá? Dormiu bem? E esse relacionamento com meu avô foi um relacionamento tão saudável. Então, meu avô pegava... meu avô era muito humilde, ele gostava de cozinhar. Ele gostava de ir para o Araguaia pescar. Ele gostava de estar no meio de... Então, assim, ele tudo que tinha acampamento, ele era o cozinheiro, ele ia para fazer a comida. Então, assim, até a minha juventude, os conselhos para namorar, os conselhos para toma cuidado, não ultrapassa o limite da vida dos outros, o seu limite vai até aqui. Então foi tudo meu avô que me ensinou. Meu avô, ele era aquele vozão, e assim, ele era aquela pessoa que amava, que corrigia. Eu não me lembro sinceramente, eu não me lembro de ter tomado uma varada do meu avô. Eu não me lembro do meu avô gritar com a minha avó. Não me lembro disso. Eu me lembro do meu avô sempre falando Tere. Meu avô era negro. Negro lindo. Minha avó é uma espanhola branquela. E os dois faziam uma junção tão incrível. Eu lembro de histórias, e eu sabia como aconchegar a minha avó. Eu sabia que se eu quisesse alguma coisa com ela, eu chegasse por trás dela, pegava no ombro e tinha como se amassasse o braço e falasse: nossa, vó, que vontade de comer isso. Eu podia ter certeza que no dia seguinte estava pronto. Eu lembro que quando eu estava na Marinha, logo no primeiro ano, tinha 18 anos, eu cheguei na casa da minha avó, e o velho Domingo olhou e falou assim: olha, Tere, o Reza chegou. Aí eu olhei e falei assim: benção, vó. E cheguei lá, e ele olhou pra mim e falou assim: tá tudo bem? Eu falei assim: tá tudo bem. O que você vai fazer aqui, meu filho? Eu falei: tô de folga da Marinha, vou passar o final de semana aqui. E aí, na sexta-noite, na época eu não tinha dinheiro, fui de carona pra Jaraguá. Eu tava vivendo a época do recrutamento, né? E aí, cheguei lá e a gente foi dormir logo. Aí no sábado, a gente conversando e tal, e eu falei: que vontade de comer pamonha. Vamos ver se a gente arruma um jeito de fazer uma pamonha pra vovô.
Falou, ó, depois a gente vê isso. Aí eu acordei no domingo, era mais ou menos às 10 horas. Ele e ela já tinham ido à feira. Tinham comprado milho. Tinham tirado a palha do milho. Tinham ralado o milho. Tinha feito todo o processo e já tinha cozinhado a pamonha. Eu olhei e falei assim, mas que hora que você levantou? Ele falou, não, filho, eu levantei no mesmo horário de sempre. O meu avô, ele é aquele homem que todo mundo gostava de estar perto. Todo mundo. Então eu fui suprido a necessidade paternal dessa época por ele. Sim. Por ele. Quantas vezes eu vi meu avô brigando com a minha mãe por causa da gente? Quantas vezes? Minha mãe era... Eu hoje entendo a minha mãe porque a minha filha mais velha vai fazer 23 anos. Minha mãe ficou viúva com 24 e com 3 filhos. Meu Deus. O peso que estava nas costas dela era muito grande para uma menina de 24 anos. Muito. 3 filhos, meu Deus. Para uma menina de 24 anos. E outra, no auge da sua juventude. Sim. A minha mãe, ela sabia que tinha 3 filhos. Tinha noção dos 3 filhos. E ela não podia ser jovem. É difícil. Ela via o povo, os amigos da idade dela saindo. E ela não podia fazer nada. Então, a minha mãe não casou novamente. E eu admiro a minha mãe. Conquistou muita coisa sozinha. Mas ela é uma mulher lutadora. Com certeza. Uma mulher que lutou e hoje está em Jesus. Então, assim, não importa qual a denominação, mas ela está em Jesus. E eu larguei a Marinha para voltar para Goiás com a infeliz pensamento que eu ia ajudar Jesus a salvar a minha família. E minha mãe só veio aceitar Jesus depois que eu já estava aqui na Inglaterra. Então, assim, é uma vivência bem grande. Meu avô é... Como que eu vou explicar? Eu fiz 25 anos de casado. E completou 25 anos sem ele. Uau. 3 dias Antes do meu casamento. Ele estava feliz com o seu casamento? A Marilis, minha prima que mora aqui, ela falou assim que um dia antes dele falecer, ele disse, olha, Tere, o Wesley vai casar depois de amanhã. E ele vai vir nos buscar para ir pro casamento dele. Não deu tempo dele ver. Mas ele estava feliz. Não deu tempo pra ele ver. Mas amém. Amém. 25 Né? anos, parabéns. 25, dia 19 de janeiro, completou 25 anos de casado com aquela branquela linda que eu tenho em casa. Braba, mais linda. Braba, gente. Mais linda. Falar da Carla me emociona porque ela é o melhor presente que Deus me deu. Carla, ela é íntegra, honesta,
sincera até demais no que fala. Ela é muito verdadeira. Uma das coisas que eu mais admiro na pastora é... ela não tem meia palavra. Se ela tem que falar, ela fala. Mas ela tem um carisma e um caráter. O carisma dela atrai as pessoas para ela e o caráter dela parece que fixa as pessoas nela. E ela tem uma forma de falar que não ofende. Mas é brava. Sei. Eu conheço, gente. Mas é uma pessoa incrível também. Ela não deixa ninguém na mão. Se você precisou, qualquer hora do dia ou da noite, ela tá ali pra estar junto com você. E isso é muito bom. É verdade. Ela não dá conta de vivenciar as coisas pela metade. Sim. Ela é muito... E é uma das coisas que o pastor Jackson fala sobre integridade. O que é integridade? É viver por completo aquilo que você está vivendo. Sim, é verdade. E ela vive por completo. Uhum. Ela vive no profundo. Eu gosto muito que ela vive no profundo a intimidade dela com Deus. Sim. A pastora Carla não é de sair pra rua. Mas se você chegar dentro da minha casa agora, ela está lendo um bom livro, ela está lendo a Bíblia, e ela está lendo outro bom livro. Ela lê no mínimo 2 livros de uma vez só. Sim. E se você chegar lá agora, a casa parecendo que não tem ninguém, extremamente arrumada. Por quê? Ela fala, eu vivo com excelência a minha função. Amém. De esposa, Uhum. de mãe Uhum. e de pastora. Amém. Então, assim, aprendi muito com Carla. Muito. Muito. A pastora, ela é uma bênção, gente. O pastor tá falando dele. Eu fico lembrando das coisas, sabe? Porque a gente senta perto dela pra rir. Porque ela é muito engraçada, ela é muito autêntica. Você chega pra sentar com ela, você quer ficar ali, né? Conversando, batendo papo. E você vê a hora já passou. Às vezes a gente sai da igreja, era não sei quantas horas da manhã, batendo papo lá. Porque ela é muito engraçada. A gente passou um tempo junto outro dia, fazendo uns trabalhinhos. E eu só ria o dia inteiro, gente. Você não tem... Você ri. Você ri porque ela é desse jeito. E é ótimo quando você tá com gente assim. Porque você só ri e te alegra. Se você tá triste, você fica alegre. Não tem como ficar E ela triste. solta umas pérolas, né? Ela solta umas pérolas. Que quem pega só recebe. É verdade. E também quando ela quer falar alguma coisa pra você também, na delicadeza e na brincadeira, ela fala também, minha filha. É desse jeito, né, não, pastor? Quem conhece a pastora já sabe como é que é, mas ela é uma benção. A pastora ama sua vida, você sabe disso. E olha, sei não, viu? Tava esperando aqui pra tomar um café com nós hoje, né, pastora? Ela não... Tem que ir lá, daqui a pouco eu tô indo aí. Ela não troca o relacionamento dela com Deus por nada, Joyce. Ela é... E ela aprendeu isso aqui, né? Sim. Graças ao pastor Paulo. Antigamente nossa igreja tinha um crivo. Uhum. E o pastor Paulo confrontou ela no crivo. Ela é muito autêntica, né? E ela olhou e falou assim, nunca mais ninguém vai me confrontar nisso. Sério? Porque perguntaram pra ela quantas vezes que ela tinha lido a Bíblia. Não! E ela, eu leio todo dia. Não, mas ela completa. Não lembro. Aí ela falou assim, eu acho que nunca. E o pastor falou assim, nunca? Nunca vi uma pastora que nunca leu a Bíblia. Meu Deus. Completa. Uhum. Aí ela falou assim, nunca mais ninguém vai falar isso pra mim. Então, depois disso, já tem 13 anos, ela nunca deixou de ler.
A Bíblia toda. E ela tem coleção, Todo ano. gente. Você Todo ano. gostou? E ela é assim. De Bíblia, né? Ela lê, ela para ler, para o início do ano tem que comprar uma Bíblia nova. Bíblia não. Por que uma Bíblia nova? Porque ela anota tudo, Joyce. Na Bíblia? Na Bíblia, ela tem cadernos. Ela anota, por exemplo, uma frase. Eu lembro de uma frase que o pastor Jackson falou sobre distração. Ah, eu lembro que ela falou, né? Sobre distração. Uhum. E na casa onde a gente morava, a cama ficava do lado do guarda-roupa. Então a lateral do guarda-roupa ficava virada para ela. Uhum. E ela foi e colou a frase. E quem disse que ela deixava distração? Era alguma coisa em relação a distração te afasta de Deus. Uhum. E então ela já levantava cedo sabendo que ela não podia se distrair. Fora outras coisas. Então, assim, é incrível a forma dela trabalhar, dela ser. Ela é muito autêntica no que ela é. E ela é incrível. Minha esposa é. Eu lembro quando ela falou isso também. Ela falou, uma vez a gente estava trabalhando juntas, aí ela falou assim, eu ficava olhando para aquele papel todo dia. E aquilo já estava na minha cabeça. Eu já tinha decorado, mas olhava pra ele, eu já sabia, aquilo ficou na minha cabeça, nunca mais eu esqueci. E ela não deixa que nada distraia ela. Isso é bom. E ela põe a música dela, ela põe os livros que ela tá lendo e a Bíblia do lado. Então ela lê a Bíblia, passa pro livro, aí passa para o outro livro, volta para a Bíblia, cansou, vai para o livro de novo. Uhum. E ela fica ali 2. E ela tá fazendo discípulas, né? Radassa tá indo no mesmo caminho. Radassa levanta cedo junto com ela. Radassa fazendo psicologia, mas ela levanta cedo e já vai junto com a mãe, né? E é muito bom a gente ver que os nossos filhos... E eu lembro hoje de manhã, eu fui levar a Emanuele pro trabalho. A Emanuele olhou e falou assim, pai. Eu falei assim, o que foi? Ela, eu nunca vou deixar de ser sua ovelha. E eu nunca vou deixar de ser sua filha. Cuida de mim. Fala, é óbvio. Então, assim, a gente vivencia isso como família. Nós vivemos isso dentro da nossa casa, né? Nós vivemos Deus. E é isso que interessa. As pessoas, elas precisam compreender que um pastor, ele vivencia Deus. Ele está em Deus. Um pastor, ele tem as suas necessidades fisiológicas, humanas, mas ele troca tudo isso para vivenciar Deus. E graças a Deus, Deus me deu amigos, pastores, nos deu companheiros de ministério que se tornou uma família. Né, direcionada pelo pastor, pela pastora, nós nos tornamos uma família. A catedral literalmente é uma família. Amém. E nós aqui estamos caminhando, né? Nós estamos, vamos falar a verdade, nós estamos começando a querer engatinhar, né? Catedral Bomofi, ela tá aí com 1 ano e 8 meses. Faltam mais 4 meses para completar 2 anos. Catedral Internacional completa esse ano 20 anos. Uau, 20 anos. 20 anos. Começou ali com o pastor Jackson, pastora Kim, pastor Paulo, pastora Marta, ali na casa do pastor Paulo. E hoje, 20 anos atrás. Meu Deus.
Parece que foi ontem, né, pastor? Se você, quando eles começam a olhar para trás. Ai, sem dúvida. Pra gente que foi 2 anos, parece que foi ontem. Eu lembro o dia que eu participei do primeiro PG no Zoom. Eu lembro até hoje, o momento, a hora. Passa muito rápido o tempo. E é por isso que a Catedral Bournemouth está aqui, que a gente quer alcançar muitas vidas neste lugar, né, pastor? O pastor disse uma vez que a gente alugou aquele prédio, a primeira vez, ele disse que a catedral, ela veio aqui para ser instrumento de Deus, para salvar, para curar e para libertar. Amém. Mas como um instrumento de Deus. Porque quem faz tudo isso é Deus, né? E a catedral, ela está em Bournemouth não por ser a catedral. Uhum. Ela está em Bournemouth porque Bournemouth é uma cidade que necessita de Deus, não da catedral. Eu gosto muito quando o pastor fala que nós vivenciamos o reino. Não é a placa, mas é o reino de Deus. Sim. Né? Nós em Bournemouth temos algumas igrejas e o que mais me chama a atenção é que todas servem o mesmo reino. Exato. E por servirmos o mesmo reino, somos irmãos. Exato. E o melhor, somos cordeiros. Cordeiros daquele que nos resgatou. Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Hernani Dias Lopes fala, que nós não precisamos nos justificar. Porque nós já fomos justificados por Cristo. Exato. O sangue de Cristo nos justifica. E nós, como irmãos em Cristo, nós devemos estar mais prontos a derramar o amor de Cristo sobre as pessoas. Esses dias eu estava passando ali no centro de... Passando não. Nós estávamos no evento do Homeless. Uhum. E eu estava conversando com um italiano. E ele falava, Deus não existe. E eu pensava, a gente precisava fazer um evento maior. Precisava juntar todas as igrejas. Todas as igrejas. E agirmos como cristãos. Sim. Gosto muito de dizer isso. O cristão, ele precisa refletir o significado da palavra cristão. Nós precisamos refletir quem é Cristo. Como que as pessoas estão te olhando lá fora? Joyce, será que as pessoas olham para você e vê que você reflete Jesus? Tomara, né? Mas será que eu estou agindo dessa forma? Será que outros estão agindo dessa forma? A pandemia foi boa, desenvolveu muitas coisas na igreja. Mas a pandemia também desenvolveu uma síndrome de que eu não preciso de igreja. A pandemia também trouxe para mim e para você que eu estou falando como pessoa, não nós pessoalmente, mas como as pessoas, que nós não precisamos congregar. Eu já escutei muita gente falando sobre contra a liderança, contra a igreja. Depois da pandemia. E você sabe o que me lembra bastante, Joyce? Me lembra aquele texto aonde Judas traz Jesus. Mas o que tem a ver isso, pastor? Quando o Senhor pega o pão,
molha e dá a Judas, e ele diz para Judas, vai fazer o que você tem que fazer, ele diz assim, até aqui eu te cobri espiritualmente. Uau. Até esse momento eu te alimentava. Até esse instante você comia no mesmo prato que eu. Uhum. Mas de agora em diante você está por si só. E todo aquele que se torna independente, ele pode ter certeza que não está na direção de Deus. O diabo tentou ser independente no céu. Deus refutou o diabo. Judas traiu Jesus por uma independência, achando que Jesus iria se manifestar, iria libertar Israel, alguns dizem. Mas o final dele foi no campo de sangue. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu obedeço muito a minha cobertura espiritual. Eu entendo muito que se eu não tenho uma cobertura, não é do homem, mas é daquele que Deus levantou para ser. Então, o meu pastor, ele foi levantado para ser o meu pastor. Nada me dá o direito de desonrá-lo. Uhum. Nada. E outra, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele falou. E eu falo muito isso na igreja, né? Uhum. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas as nossas discordâncias, ela tem que morrer na nossa unidade. Sim. Que é, unidade nada mais é, eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. As divergências que nós temos vai morrer em Cristo. Acabou. Sim. O que eu não consigo assimilar, Cristo toma conta. Então nós temos que viver esse tempo, mas pensando que nós estamos plantando para os nossos filhos. Qual o testemunho que eu tenho dado aos nossos filhos? Será que eu tenho dado um bom testemunho às minhas filhas? À minha casa? À minha esposa? À minha igreja? Será que os meus filhos têm entendido o que Deus quer da minha vida? Eu tenho que pensar. Sim. Você que está em casa, tem que pensar. Verdade. Qual o direcionamento que você está dando para o seu filho? O que você tem feito para direcionar o seu filho e a sua filha para ir para o caminho correto? A Bíblia me diz que se eu ensino o meu filho o caminho correto, ele não vai se desviar. É verdade. Mas a escolha é de quem? É dele Com certeza. ou é minha? É dele. Se é dele, ele vai seguir muitas vezes não o que eu falo, mas a forma que eu ajo. É por isso, pastor, que eu tenho muito pensado, e geralmente quando eu tenho oportunidade de aconselhar alguém sobre essa questão, tem pessoas que falam assim, porque essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem como mudar. Eu falo, essa pessoa, ela ainda não encontrou Jesus. Exatamente. Ela não conhece Jesus. Exatamente. Então, você precisa, hoje eu entendo isso, antes eu não entendia. Você precisa olhar para o passado da pessoa para saber que tipo de atitude tomar com ela. Não é verdade? E quando eu levo para esse lado, eu consigo levar a coisa para uma situação melhor.
E eu estava olhando esses dias preocupada também. Eu vi que a Esther estava um pouquinho choroninha, algumas coisinhas acontecendo. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha, minha filha não é assim. E quando isso acontece, porque ela é dengosa mesmo, porque eu mimo mesmo e pronto. E acabou. E já está, é minha filha. É sua filha. Só que quando está além do limite, eu sei, tem alguma coisa errada. E a minha amiga que trabalha com criança, ela falou assim, Joyce, tem alguma coisa errada com esta. Ela não é assim. E ela falou, presta atenção, começa a conversar na escola. E eu fui lá e conversei na escola e descobri o que estava acontecendo. Só que, o senhor vê, eu conheço a minha filha. Eu sei quem ela é. Eu conheço o comportamento dela. O comportamento dela é amoroso, porque eu sou amorosa com ela. Né? Então, eu direciono ela para um caminho. Quando ela muda, eu já sei. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, assim, é com as pessoas. Olha lá atrás, como ela, o porquê que ela é assim, porquê que ela age assim, e não, tipo, já aponta, já julga, né? É bem complicado isso, né, Joyce? Muito. Nós não temos que julgar ninguém. A Bíblia não fala assim, julga. A Bíblia fala, ore. Eu acho que o único versículo que a Bíblia fala sobre julgar é sobre a profecia, né? Que às vezes a pessoa fala julga, mas julgar é a profecia, não o profeta. Não o profeta. Né? Na verdade, a profecia, biblicamente, ela tem 3 caracteres. Exortar, edificar e consolar. Mas você não pode julgar o profeta. A Bíblia diz, não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Então a palavra já diz, não julgue a pessoa. Não julgue quem é. Então, eu quero dar um conselho para você. Quero dar um conselho para você hoje. Não julgue o seu pastor, não julgue o profeta que trouxe alguma coisa para sua vida. Julgue a profecia. Sim. Porque nós não fomos chamados para ser juízes. Sim. Juízes, quem foi chamado para ser juiz foi o Senhor. Mas uma das coisas mais lindas que ele foi chamado para ser juiz e advogado. É verdade. Porque a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Sim. Pois se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém. O Senhor. Amém. Então a gente tem que entender isso. Semana passada a gente foi ministrado pelo Tiago, né? E ele falou, e eu amo Romanos, ali do 6 ao 12, que para mim é o chamado à santidade, tá ali. E no verso 12, o capítulo 12, o capítulo 11, diz assim, e nós já fomos crucificados com Cristo para o pecado. Então, o que é pecado? Tudo aquilo que me afasta de Deus. Sim. Se eu fui crucificado com Cristo, então quer dizer que eu morri para o pecado. Sim. E ressuscitei para a vida eterna, para estar próximo a Ele. Se eu tenho essa noção, Joyce, eu não vou julgar mais ninguém. Presta atenção, gente. Eu não vou julgar mais ninguém. Se eu tenho essa certeza, a única coisa que eu vou fazer é orar. Pastor, que palavra o Senhor tem para o pessoal? Nós já estamos já chegando no nosso tempo. É uma pena, porque o pastor tem muita coisa para falar pra gente. Ele vai voltar Amém. para uma segunda parte. Tem muito testemunho. O testemunho do pastor é muito grande. Mas, pastor, eu queria pedir que o senhor olhasse para aquela câmera ali. Desse uma palavra para esse pessoal lindo que tem nos assistido. Sobre essa questão de julgar o teu próximo. Sobre o que nós estamos falando.
E já aproveita e já ora. Amém. Por favor. Eu quero deixar um texto bem simples. Um texto onde eu acho que ele é o texto mais simples da Bíblia. No momento em que Lázaro está morto, Jesus chega na casa de Lázaro. A irmã de Lázaro chega para ele e fala: se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Mas o texto que eu quero te dizer é aquele: Jesus chorou. Naquele instante, Jesus já tinha sido julgado. Que se o senhor estivesse aqui, estaria tudo certo. Jesus já tinha sido apontado. E ele chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele chora. Jesus chorou. Talvez seja a hora da gente chorar pelas vidas dos outros. Eu acho que está faltando lágrimas. Eu acho que está faltando amor. Nós precisamos chorar mais. Nós precisamos chorar mais pelos que não conhecem Jesus. Nós não estamos aqui para julgá-los. Nós estamos aqui para amá-los. Eu quero te convidar a chorar. A chorar nos pés do Senhor e esperando que Ele vá fazer e vai resgatar. Não sei o que você está passando em casa. Mas o meu coração chora por você. O meu coração se constrange com o amor de Deus por você. Eu não sei qual caminho que você está tomando. Talvez você tenha julgado os seus pais, os seus irmãos. Talvez você tenha julgado o seu amigo. Talvez você tenha sido julgado a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Talvez você tenha julgado a Deus. Talvez você esteja julgando o seu pastor agora. Mas eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, deixe o sangue de Jesus fazer o trabalho dele. Deixe o Senhor Jesus demonstrar quem ele é, o poderio que há no nome dele. Se você está passando por luta, eu libero uma palavra no mundo espiritual para a sua vida. A sua luta cessou agora. Em nome de Jesus. Se você está passando por alguma doença, que a sua doença se cesse agora. Em nome de Jesus. Mas eu quero falar para você que tem sido acusado, apontado. Eu falo para você que talvez tenha uma vida distante da vida que Deus quer para você. Talvez você use drogas, se prostitui. Talvez você viva numa vida longe de Jesus. Nós não estamos aqui para te julgar. Nós queremos transbordar o amor de Cristo por você. Nós não somos obesos espirituais. A obesidade, tanto física como a espiritual, mata. Nós estamos aqui para poder abençoar, alimentar e derramar sobre vocês a graça
e o amor de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, quero te louvar hoje, Senhor, por todas essas vidas que possam estar passando por alguma ação julgatória. Eu quero te louvar, Senhor, e agradecer-te, porque o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas. O Senhor tem feito tantas coisas incríveis. Deus, em nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que está em casa, Senhor. Toma, Senhor, eles nas tuas mãos, justifica-os, ame-os. Deus, derrama sobre eles a paz do teu Espírito Santo. Faça deles um instrumento para ti, ó amado e eterno Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é Deus. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu quero dizer, o teu Redentor vive. E Ele quer se relacionar com você em nome de Jesus. Senhor, se relacione conosco. Sim, Deus. Abra portas onde não tem portas, Senhor. Sim, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Pastor, muito obrigada. Amém. Obrigada mesmo por ter vindo aqui, por trazer essa palavra abençoada. Amém, Joyce. Por abençoar a nossa vida com essa oração poderosa. Amém. O Senhor está convidado para voltar outra vez. Vamos marcar. Tá bom? Vamos marcar, em nome de Jesus. Por favor, gente, muito obrigado. Olha, você que ainda não segue o canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like, comenta, coloca o seu nome, coloque aí quando você foi abençoado pela vida do pastor Wesley. O seu testemunho, porque muitas vezes, assim como acontece comigo, não sei se acontece com o senhor. Muito. Às vezes eu estou assistindo um testemunho e aquilo fala tanto comigo e traz cura para o meu coração. E eu tenho certeza que vai trazer cura para o seu coração. Deixa o seu comentário aí e se inscreva, porque semana que vem tem mais, né? Então fica ligadinho, Deus abençoe e até a próxima!